Semana Nacional da Família. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É algo muito bonito de se dizer, é um desejo de muitos pais que os seus filhos vivam servindo ao Senhor. Mas reparem que o versículo bíblico vai dizer: eu e minha casa serviremos o Senhor. Os pais são aqueles que vão à frente, aqueles que levam adiante a sua família. O pai e a mãe, eles conduzem o seu pequeno rebanho, os seus filhos, para o caminho da salvação. E essa salvação começa com o serviço a Deus, o serviço aos irmãos, o amor ao próximo, o amor aos inimigos. Sim, vencendo todos os inimigos da nossa alma, podemos também então glorificar a Deus. Nós estamos aqui para falar de casais santos, de santos que foram casados e que o matrimônio os santificou. Pois para isso serve o matrimônio. O matrimônio serve para a nossa santificação, para a edificação das almas daqueles esposos, para a edificação dos filhos e para o mundo, para que o mundo creia, no amor de Deus. Eu estou aqui ao meu fundo com o retrato de uma família santa, a família de Santa Teresinha do Menino Jesus, que é São Luís e Santa Zélia Martã. Eles tiveram 4 filhos pequenos que morreram ainda bebezinhos ou no ventre, 4 anjinhos que estão ali também no quadro, representados por figuras de 4 anjos. E tem ali 5 filhas religiosas. Dentre as 5 filhas religiosas, uma delas é a grande doutora da igreja, Santa Teresinha do Menino Jesus. Foi ela quem disse: eu tenho pais mais dignos do céu do que da terra, mais merecedores do céu do que da terra. Essa família que viveu em tudo a graça de Deus, viveu o seu batismo de uma forma esplêndida, de uma forma fantástica. E também é claro que essa família e todas as famílias santas se inspiram naquela família de Nazaré, na Sagrada Família de Jesus, Maria e José. Que bom se todos os pais fossem como São José, se todas as mães fossem como Nossa Senhora, e como seria bom se os filhos se parecessem mais com Jesus de Nazaré, diz a música do Padre Zezinho. Que bom seria, porque eles são os nossos espelhos. A Sagrada Família de Nazaré, eles viveram em tudo a devoção a Deus, uma devoção profunda. Então nós temos ali, estou aqui com um livro sobre os santos casados, e os santos que abrem esse livro são a Virgem Maria e São José. E é fantástico de ver que é um livro que conta a história breve dos santos, mas tem mais de 100 casais santos, mais de 100 casais, incluindo a Virgem Maria e São José, incluindo Santa Ana e São Joaquim, e, claro, os pais de Santa Teresinha e outros tantos santos conhecidos e desconhecidos que se santificaram juntos, e outros que também se santificaram com as dificuldades do casamento, né? Estando casados também se santificaram. Mas hoje eu gostaria de falar também, além da Virgem Maria e de São José, de duas pessoas, 2 servos de Deus, que não estão nesse livro aqui, que são brasileiros. Servos de Deus, Jerônimo e Zélia. Eles viveram no Rio de Janeiro. Daqui a pouquinho vamos falar um pouco deles. Mas agora vamos falar do matrimônio de São José e de Nossa Senhora. São José e Nossa Senhora viveram um matrimônio um pouco diferente. Foi um matrimônio vivido no celibato. Mas não deixou de ser um matrimônio. Ao contrário, o matrimônio de Nossa Senhora e de São José, os dois sendo virgens, os dois
vivendo o celibato, eles viveram a profundidade do sacramento do matrimônio. Viveram a dimensão espiritual de uma forma profunda. Claro que existe o direito à relação sexual do casal, então, mas eles renunciaram a isso por amor a Deus, porque eles queriam viver, então, a plenitude do matrimônio. Sim, Nossa Senhora e São José fizeram um voto de celibato. E conta a tradição da igreja que estavam um pouco sem jeito de falarem um para o outro, como que seria falar um para o outro que eles amavam, que eles já haviam se consagrado a Deus, tanto a Virgem Maria como José. Então queriam dizer um para o outro que eles haviam escolhido o celibato. E quando foi então dizer, Nossa Senhora programou tudo o que ia falar, e São José também se programando, tudo para dizer para a sua amada esposa que queria viver assim. Então foi tanta surpresa e admiração que eles viram que um e outro tinham a mesma intenção. Então fizeram juntos esse voto de celibato. É claro, no matrimônio isso deve acontecer em comunhão, né? Porém, eles viveram a dimensão espiritual, eles viveram essa dimensão profunda do seu matrimônio. Nós podemos ver isso porque o sacramento, ou melhor, o matrimônio, ali para os judeus, era uma coisa levada muito a sério. Então nós vemos em algumas passagens bíblicas, por exemplo, quando o anjo vai dizer a José: José, filho de Davi, não temas receber em tua casa Maria, tua esposa. Não temas receber Maria, tua esposa. Mateus 1:20. Quer dizer que Maria era a esposa mesma de São José. E o anjo diz isso a José em sonho, para tirar toda a dúvida do coração dele, toda a inquietação. Não uma dúvida sobre a santidade de Maria, porque ele não tinha essa dúvida, sabia muito bem quem era a sua amada esposa, mas José tinha dúvidas no seu coração de como agir diante daquela situação que ele não compreendia. Também nós vemos ali na Sagrada Escritura, quando em Mateus 1,16 o Senhor vai dizer: E Jacó gerou José, esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, chamado Cristo. Em Lucas 2, 4, 5, ao registro da jornada do casal santo a Belém para o recenseamento. Então ali se diz: E José foi também da Galileia, da cidade de Nazaré, à Judéia, a cidade de Davi, que se chamava Belém, porque era da casa e família de Davi, para se recensear juntamente com Maria, sua esposa, que estava grávida. Maria, sua esposa que estava grávida. Então, eles moravam na mesma casa, tendo uma moralidade rígida, os judeus. Eles não poderiam morar juntos sem estar casados, não seria possível. E José, sendo chamado o justo, quer dizer que vivia em tudo a lei de Deus, não seria possível a ele fazer esse tipo de transgressão da lei divina. Então, eles se uniram em matrimônio legítimo, conforme nos atesta a Sagrada Escritura. E a tradição da igreja comemorava uma festa litúrgica, que era a festa do matrimônio da Virgem Maria e de São José, no dia 23 de janeiro. Era a festa do casamento da Sagrada Família. Essa festa foi então colocada como uma opção na renovação do calendário litúrgico de 1914, deixou de ser obrigatória pelo Papa São Pio X, mas seguiu como uma festa particular em diversas igrejas locais, até que foi então abolida na reforma litúrgica de 1969. Então, a partir de 1970, não se celebrava mais a festa do Sagrado Matrimônio de Nossa Senhora e São José. Infelizmente,
né? Mas é uma data que pode ser lembrada porque por muitos anos foi celebrada em 23 de janeiro. Muito bem. Este sagrado matrimônio, então, deu origem ao Senhor Jesus na sua vida de educação, do lar, a vida da Sagrada Família. Que mais para frente nós vamos falar um pouco mais aí num momento especial na nossa paróquia, como era esta casa da Sagrada Família. Agora eu gostaria de falar também a vocês um pouco sobre esta família brasileira, que se inspira, é claro, como todas as famílias, se inspira na família de Nazaré. Mas vejam, nós temos uma graça enorme de ter uma família tão santa no nosso território, um casal que está em processo de beatificação. Este casal santo, podemos dizer assim, está em processo de canonização, mas tem virtudes heróicas aí já sendo estudadas e divulgadas. Nós podemos já conhecer esta grande família aqui da Zélia e do Jerônimo. Vamos acompanhar um pouquinho então aqui o texto que vai falar um pouco sobre a vida deles. A Zélia Pedreira Abreu Magalhães nasceu em Niterói e Jerônimo de Castro Abreu Magalhães nasceu em Magé, ambas na província do Rio de Janeiro. Se casaram em 27 de julho de 1876, não muito longe da nossa época, na Barra da Tijuca. Tiveram 13 filhos, dos quais 4 faleceram ainda criancinhas, e outros 9, os 9 filhos, seguiram ordens religiosas. Sim, os rapazes e as moças se consagraram a Deus na vida religiosa. Não é maravilhoso isso? O casal também manifestava a vontade de ingressar para a vida religiosa. Eles queriam, os dois queriam, já idosos, também seguir a vida religiosa, depois de terem 13 filhos. E aqui vamos falar também da importância de estar aberto aos filhos. Olha que riqueza esta família, assim como a família de Santa Teresinha, que teve 9 filhos, a família de Zélia e Jerônimo tiveram 13 filhos, e desses 13, 9 foram religiosos, 9 se consagraram a Deus. E a Zélia e o Jerônimo também queriam se consagrar, porém o Jerônimo morre um pouco antes de satisfazer esse desejo. Ele parte para o céu e a sua esposa, já ficando viúva, ela parte para a vida religiosa também, ela vai se consagrar a Deus. Após a morte do marido, em 12 de agosto de 1909, ingressa na Congregação do Sacratíssimo Coração e toma o nome de Irmã Maria do Santíssimo Sacramento. A preocupação do casal com a vida espiritual da comunidade era tão grande que eles sempre participavam da missa, das confissões, da catequese. Prestavam ampla assistência aos escravos e necessitados. Construíram uma enfermaria para tratar os doentes com visitas periódicas de um médico. Era uma família de posses, então podiam fazer o bem e a caridade também para os seus próximos. Interessante, quando foi assinada a Lei Áurea, em 13 de maio de 1888, no Brasil, a lei que dava liberdade total aos escravos, os negros vindos da África. Então esse casal tinha ali muitos escravos na sua fazenda. Só que eles nunca trataram os seus escravos como meros escravos, mas como irmãos, como filhos de Deus, e estavam ali sob os cuidados deles. Um cristão pode se diferenciar no mundo mesmo com leis iníquas. Então isso é um grande exemplo de Jerônimo e de Zélia. E eles tratavam tão bem os seus escravos que quando eles se tornaram livres, em 13 de maio de 1888, a partir do exemplo deles, os escravos permaneceram na fazenda, não quiseram sair
porque ali eram muito bem tratados, eram muito bem cuidados também pela família. A fama de santidade de Zélia e Jerônimo espalhou-se pela região carioca logo após a morte deles. Há alguns anos, segundo conta o responsável pela causa dos santos da Arquidiocese do Rio, que é Dom Roberto Lopes, a abertura do processo seria apenas para Zélia, que morreu como uma monja, uma religiosa. Mas, verificando a biografia do casal, então viram que também o Jerônimo levou uma vida santa, que a vida santa dela não começou no convento, começou no matrimônio, no lar, na casa deles. Segundo o postulador, já coletaram então inúmeros relatos de fiéis que receberam graças por intercessão deste casal. Serão averiguadas oficialmente após a abertura canônica do processo. Fantástico, né? Toda essa história. E gostaria de falar um pouquinho mais então sobre a Zélia, né? Ela é a primogênita do casal João Pedreira de Couto Ferraz e Elisa Amália de Bulhões Pedreira. Nasceu a 5 de abril de 1857, no bairro do Ingá, em Niterói, capital da província do Rio de Janeiro. Foi batizada com o nome de Elisa, pouco depois mudado devido a um anagrama composto pelo genitor para aquele nome que prevaleceria definitivamente, Zélia. Foram seus avós paternos o desembargador Luiz Pedreira do Couto Ferraz e Guilhermina Amália Correia Pedreira, e maternos também o comendador José Manuel de Carvalho Bulhões e Justina Justa de Oliveira Bulhões. Então, eles têm um tio paterno também ilustre, que é o Visconde do Bom Retiro. A tia materna é uma baronesa de Anadia, e o Visconde de Duprá, que é o seu cunhado. Zélia recebeu uma educação literária primorosa, artística, também uma formação artística e científica, revelando especial pendor para o estudo dos idiomas, dos quais ela falava e escrevia corretamente francês, inglês, espanhol e italiano. Conhecia ainda alemão, latim e grego. Não é pouca coisa essa mulher. Aos 14 anos traduziu do italiano para o português a obra de Cesare Canto Il Giovinetto, que publicou sob o título de O Adolescente, um livro de 250 páginas que ofereceu como presente ao imperador Dom Pedro II. E este também a presenteou com uma carta de agradecimento. Com pouco mais de 19 anos, ela se casa em 27 de julho de 1876, na Chácara da Cachoeira, na Tijuca, com o Dr. Jerônimo de Castro Abreu Magalhães, engenheiro civil. Após uma temporada em Petrópolis, o casal fixou sua residência na Fazenda Santa Fé, na cidade do Carmo, perto de Cantagalo, província do Rio de Janeiro, e há muito pertencente à família Abreu Magalhães. Lá se constituiu, então, um autêntico lar cristão, onde a dignidade dos outros era respeitada. Por isso, o outro era sempre visto como outro e não como um objeto de exploração. Por se tratar de uma condição cultural no século XIX, principalmente no Brasil Império, onde a religião oficial era o cristianismo de matriz católica, os servos de Deus entenderam que o primeiro passo para a tão esperada libertação viria da liberdade interior, através do acesso aos sacramentos da Igreja. A vida espiritual da serva de Deus tinha como lema a famosa frase de São Paulo: "Foi para a liberdade que Cristo vos libertou." Ela vivia isso com a sua vida, amando os seus irmãos que estavam escravizados. A vida de oração em Santa Fé se iniciava na capela da fazenda, a qual inúmeras vezes ao dia Zélia lá se encontrava rezando, como também os escravos que iniciavam o trabalho do dia sempre com oração, guiada por ela
e seu esposo no pátio da fazenda, onde tinha um coreto. Zélia muito se preocupava com a vida espiritual deles. Por isso, eles sempre participavam da missa, confissões, sempre promovidos por Zélia e seu esposo. Ela mesma os catequizava, adultos e crianças. Ela e seu esposo nunca tratavam os escravos da fazenda como sendo propriedade sua. Lá eles viviam em liberdade e inclusive recebiam salário. Então eram como empregados, funcionários da fazenda. Quando foi assinada a Lei Áurea, então, na fazenda Santa Fé, os escravos permaneceram, pois sempre viveram e foram tratados como pessoas livres. Pois há muito tempo Zélia e seu esposo, Dr. Jerônimo, haviam libertado os escravos da sua fazenda. Lá ela construiu uma enfermaria para tratar os escravos doentes e periodicamente vinha um médico. E ela mesma com seus filhos iam visitá-los e inclusive tratavam deles. Desse feliz casamento nasceram então 13 filhos, 4 falecidos em tenra idade, tendo todos os demais, 3 homens e 6 mulheres, abraçado diferentes ordens religiosas, que são lazarista, jesuíta e franciscano, 4 irmãs Doroteias e 2 irmãs do Bom Pastor. Bem, depois então da morte do esposo, a esposa virou religiosa, né? Uma religiosa, não uma religiosa comum, mas uma religiosa de uma vida heróica. Quando ela vai para o convento, ela abraça a vida da pobreza. Então ela vende todos os seus bens, e era uma família de posses, vende tudo que tem e distribui aos pobres e à igreja. Leva ao pé da letra a palavra de Jesus, então que é preciso vender tudo para comprar um grande tesouro. Falou para o jovem rico, né? Uma coisa lhe falta, vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e siga-me. Após vender todos os bens, então, depois de ter cumprido esta passagem do Evangelho, e depois de seguir Jesus mais de perto, Zélia, a partir de concretizar-se esse ato de total desprendimento dos bens materiais, passaria a ser chamada por outro nome, de Irmã Maria do Santíssimo Sacramento, tomando o hábito para a vida religiosa em 22 de janeiro de 1918. Ela termina sua edificante e modelar existência em 8 de setembro de 1919. Então, um ano e alguns meses após entrar no convento. Com justa fama de santidade, foi sepultada em um simples jazigo no cemitério São João Batista, no bairro do Botafogo. Em 1937, por causa do grande número de fiéis que frequentemente iam ao seu túmulo rezar, um grande número de famílias resolveram trasladar os seus restos mortais para a paróquia Nossa Senhora de Copacabana. A trasladação seria muito discreta e somente na paróquia teria uma missa para os fiéis celebrada pelos seus 3 filhos. Mas quando a multidão soube da transladação, acorreram ao cemitério, e o número de fiéis era tão grande que parecia uma procissão. O trânsito parou e no dia seguinte todos os jornais anunciaram o que havia ocorrido. A igreja não cabia todo o povo e por isso uma grande multidão se acomodou nas ruas laterais da paróquia. A missa teve de ser transmitida pela Rádio Nacional. Sua fama se espalhou por todo o país. Sua biografia chegou à 7ª edição já em 1960, sendo traduzido para o alemão, inglês, francês, espanhol, italiano e línguas eslavas, e uma edição escrita em português de Portugal. Inúmeras são as graças e milagres alcançados pela intercessão desta grande mãe de família, viúva, filha fiel e toda de Deus, que não achando que fosse suficiente ter renovado 9 vezes o sacrifício de entregar seus filhos a Deus, entregou-se a si mesma como prova maior de amor. O processo de beatificação deles
desses dois brasileiros ilustres, que enche-nos de alegria de termos um tão belo exemplo entre nós, foi iniciado em 20 de janeiro de 2014, no Rio de Janeiro, na Arquidiocese do Rio de Janeiro, pelo cardeal Dom Orani Tempesta. Com a abertura do processo, Jerônimo e Zélia serão considerados o primeiro casal brasileiro canonizado ou beatificado como um casal, e possivelmente receberão o título de beatos, esperamos, em breve. As relíquias de ambos foram trasladadas para a Igreja Nossa Senhora da Conceição, na Gávea, onde estarão expostas para veneração pública até o desenvolvimento do processo. Que alegria ter grandes exemplos assim, como os pais de Santa Teresinha, como o casal Zélia e Jerônimo, como nosso querido casal Sagrada Família de Nazaré, Jesus, Maria e José. Jesus vem antes sempre na vida deles. Jesus, Maria e José, minha família, vossa é. Nós precisamos repetir muitas vezes isso. E todas as famílias precisam se consagrar à Sagrada Família. Precisam viver esta grande alegria de serem todos de Deus, todos de Deus. Ser uma família santa não é um chamado só para poucos, não é um chamado para alguns ilustres. A santidade precisa estar em todas as famílias. E nós não podemos ter famílias, ter pessoas que chegam à santidade apesar do matrimônio, mas as famílias precisam chegar na santidade pelo matrimônio. O matrimônio é um meio de santificação, um meio eficaz de santificação, de assemelhar-se a Deus. Deus os criou homem e mulher. A imagem de Deus, Ele os criou. Então a imagem de Deus, bem explícita, é a união do homem e da mulher na vida familiar, na vida matrimonial. O que Deus uniu, o homem não separa. Nada poderá separar o laço de amor de Deus, o laço que Deus une para a eternidade, porque o amor de Deus é eterno. Jeremias 31, o Senhor vai nos dizer: eu te amo com amor eterno, eu te amei. Deixemos que Ele nos ame em todas as famílias, em todos os santos casais. E agora quero te convidar a rezarmos juntos a oração dos servos de Deus, Zélia e Jerônimo, e podermos invocar a ajuda deles, a sua intercessão. Pessoalmente nós podemos fazer isso, né? Você pode encontrar aí a oração dos servos de Deus, Zélia e Jerônimo, e pedir a intercessão deles, para que logo nós tenhamos muitas graças alcançadas por este santo casal, um grande exemplo de homem, de mulher brasileiros, de um casal, de uma família brasileira. Rezemos juntos, irmãos e irmãs. Senhor nosso Deus, que unis o homem e a mulher pelos laços sagrados do sacramento do matrimônio, vos pedimos, por intercessão de vossos servos, Zélia e Jerônimo, que se santificaram na vida do amor matrimonial, acolhendo e educando todos os seus filhos na verdadeira fé e no amor a Deus, a graça da proteção às nossas famílias. Rogamos que, seguindo os seus exemplos, possamos viver de acordo com o vosso santo desejo, para o bem da Santa Igreja e santificação da nossa sociedade. Em particular, peço-lhe, por intercessão dos servos de Deus, Zélia e Jerônimo, a graça de que tanto necessito. Faça o seu pedido. Faça a sua oração. Eu quero rezar também pela tua família, pela minha família. Quero rezar por todos os casais, por aqueles que eu acompanho, pelos casais mais necessitados que nós conhecemos, pelos casamentos que estão sendo desfeitos.
pelos casamentos que já foram desfeitos, pelas famílias que estão desesperadas, pelos enfermos. Coloquemos aqui esta intenção particular no nosso coração. Peçamos esta intercessão dos servos de Deus, Zélia e Jerônimo. Peço-lhe também, Senhor, a graça de que sejam eles elevados à glória dos altares. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. Sagrada Família de Nazaré, nossa família vossa é. Sagrada Família de Nazaré, nossa família vossa é. Sagrada Família de Nazaré, nossa família vossa é. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fiquem na paz, que o Senhor acompanhe você e toda a sua família. Um grande abraço.